para começar a programação desse código, a gente decidiu utilizar o Microchip Studio. Ele tem certas vantagens e desvantagens. Uma das suas vantagens é que ele é um pouco mais complexo de ser utilizado. Uma outra vantagem dele é que ele possui algumas funções a mais, como uma função debugger, que a IDE padrão do Arduino não possui. Então agora falando sobre o dispositivo de entrada do nosso Arduino, do nosso projeto, a gente definiu como nosso dispositivo de entrada o nosso microfone. Então, quando a pessoa bate palma, toda vez que ela bate palma, o microfone vai detectar essa palma, ela vai enviar um pulso para o Arduino, para dizer que detectou essa palma, para poder realizar esse evento. Só que o que acontece? O Arduino ele tenta sempre ouvindo a procura desse evento. Em alguns códigos menos complexos, isso é feito no meio do código, então ele não está sempre executando essa função para realizar a leitura. Para consertar isso, a gente utiliza uma função interrupt. Deixa eu ver aqui, essa aqui é a função attach interrupt. A gente liga o pino do som da nossa entrada, a gente liga ele com uma das nossas funções, que é a função relé, que a gente vai usar essa entrada para ligar e desligar a luz. Então, toda vez que a gente que o nosso sensor manda um sinal para o Arduino, ele vai parar de executar o nosso código, porque ele vai estar sempre ouvindo por essa interrupção. Ele vai parar de executar o código e vai executar a nossa função relé. Ele vai detectar quando que o sinal está subindo, ou seja, ele está indo de 0 a 5 volts. Na hora que ele detectar essa subida, ele vai realizar a função. Vou estar falando agora do nosso display OLED, que a gente utilizou como dispositivo de saída. Basicamente, ele está recebendo os dados do nosso sensor de temperatura e está lendo. Como o sensor de temperatura manda um dado a cada segundo, ele fica lendo e fica apresentando. Você vai ver que esse sensor ele vai apresentar várias variações, por isso que a gente utiliza também a temperatura média. Na programação, no código, ele funciona da seguinte forma. Na primeira parte, a gente vai estar utilizando aqui a dimensão da altura e do tamanho dele e o tempo de reset do próprio Arduino para esse tipo de display. Depois disso, a gente vai vir aqui para a questão do pin mode, que a gente vai definir todos os pinos, então o pino de temperatura, e depois a gente vai descer para a questão dos dados do display. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser limpar o buffer do display. Ele vai limpar esse buffer e depois ele vai apresentar essa configuração de pixels, ou seja, a alocação de pixels para mostrar a temperatura atual e a temperatura média. Porém, a primeira vez que esse display liga, ele vai entrar aqui, nesta função aqui, onde ele vai fazer o seguinte: ele vai usar esses dados de definição, ou seja, ele vai pegar esses dados de tamanho e altura e vai inserir no display. Depois ele vai fazer um primeiro clear buffer e depois ele vai fazer uma alocação do clear buffer. Ou seja, se tudo der certo, quando iniciar o LED, ele vai iniciar zerado. E depois disso ele vai orientando os seus pixels de acordo com a função lá embaixo, que é essa aqui, ó. Novamente voltar para essa função. Então, se tudo der certo, ele vai zerar lá em cima e depois ele vai passar aqui, vai limpar novamente o buffer e vai orientar o display. A questão da memória alocada fica aqui. Aqui. Ou seja, quando a gente vai fazer a leitura da memória, como a gente explicou, o sensor ele tem uma variação. E para que a gente tenha uma temperatura um pouco mais precisa, é preciso fazer uma média dessa dimensão que esse sensor traz para a gente. Ou seja, várias vezes ele entrega 0, ele entrega uma temperatura maior, e tudo isso é compilado, feito uma média e feito uma temperatura média a partir desses dados. Como é que isso funciona? Na nossa alocação de memória, a gente vai pegar e vai definir que o nosso ponteiro vai ter 60 vezes o tamanho
de uma variável float, ou seja, serão 60 espaços alocados para realizar o armazenamento de 60 temperaturas diferentes. Depois, essa temperatura armazenada ela é dividida por 60 e se torna a nossa temperatura média. Então, dessa forma que a gente utilizou a memória dinâmica alocada.